Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 287. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 8. Lembrando que estamos no método cronológico e espero que você tenha sido abençoado com esta leitura. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada por mais esta oportunidade de estar na Tua presença, aprendendo mais sobre Ti, fazendo com que nós nos relacionemos mais profundamente com a Tua palavra, com a Tua natureza, com o Teu caráter. Que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo nos ensine, revele a Tua vontade para nós, nos dê compreensão do que estivermos lendo e nos dê entendimento, nos dê direção. Em nome de Jesus, nos ajude nesta caminhada da leitura bíblica. Sabemos que há uma batalha que a gente não vê, mas que é real, enquanto nós buscamos a Tua presença. Mas nós temos o Senhor em nossas vidas que nos fortalece todos os dias e nos dá direção do que precisamos fazer, que possamos manter firme o propósito de Te conhecer a cada dia mais. Fale conosco neste dia, Pai, através da Tua palavra e que nós possamos meditar em tudo que lemos hoje, Pai, que fique registrado, gravado em nossos corações e nossa mente, tudo que o Senhor está nos ensinando neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá uma grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona.
Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. A parábola do joio. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no seu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aqueles que têm ouvido, ouçam. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheio, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Um profeta sem honra. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro?
O nome da sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Lucas capítulo 8. A parábola do semeador. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada de Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudaram a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. A candeia. Ninguém acende uma candeia e a esconde no jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser reconhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre um lago e um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, nós vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? A cura de um endemoniado. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes.
pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que aconteceu, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicara-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o que Jesus tinha feito por ele. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Bom, nesses 2 capítulos que lemos, de Mateus 13 e Lucas 8, algumas histórias se repetem, algumas narrativas, mas com detalhes diferentes. Algumas narrativas têm informações que outras narrativas não têm. Então, por mais que pareça ser repetitivo, não tem problema. Leia o que está sendo proposto, o Senhor vai nos revelar grandes coisas. Esses 2 capítulos em especial falam muito sobre as parábolas que revelam o reino de Deus. Então vamos nos aprofundar um pouquinho nesse contexto. Vamos começar com Mateus 13, que marca um ponto de virada no ministério de Jesus. É neste capítulo que o mestre, de uma forma deliberada, passa a ensinar as multidões por meio de parábolas.
Não se trata apenas de um estilo didático, agradável. As parábolas, elas revelam, mas também ocultam. Elas testam o coração dos ouvintes. Quem deseja conhecer o reino se aproxima e busca compreender. Quem rejeita a verdade simplesmente se afasta. Jesus não usou parábolas apenas para ilustrar, mas para dividir. Aqueles a quem Deus concedeu olhos para ver e ouvidos para ouvir compreenderiam os mistérios do reino. Os demais permaneceriam cegos. Nesse capítulo em especial, Mateus registra 7 parábolas que revelam verdades profundas sobre o reino dos céus, o caráter de seus súditos e o destino final da humanidade. O cenário é a Galileia. Jesus estava próximo ao mar e de onde ele assentou no barco para ensinar as multidões que lotavam a praia. Esse detalhe é bem significativo porque Jesus usa o ambiente a seu favor e ao mesmo tempo cumpre um propósito divino. Os discípulos, intrigados, perguntam por que Jesus fala dessa forma. Ele responde de forma clara: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Os mistérios aqui se referem às verdades espirituais, entre ocultas e agora reveladas em Cristo. Essa divisão cumpre a profecia de Isaías, capítulo 6, dos versículos 9 ao 10, citada por Jesus no versículo 14 de Mateus 13. O povo de coração endurecido não compreenderia, mas os discípulos, agraciados por Deus, teriam olhos para ver e ouvidos para ouvir. Essa realidade ainda se aplica. Nós só compreendemos as verdades do reino quando o Espírito Santo abre nosso entendimento. E essa é a nossa oração. Não sei se vocês já perceberam isso, mas antes de lermos a leitura, a Bíblia, eu oro para que o Espírito Santo nos dê compreensão, nos dê entendimento, nos dê olhos espirituais, para que Ele abra o nosso entendimento e para que nós possamos compreender as verdades do reino de Deus, as verdades que o Senhor quer nos revelar. Então, Jesus ele começa com a parábola que é a chave para entender as outras que vêm posteriormente. O semeador espalha a semente, que representa a palavra de Deus, e os diferentes solos, que representam os corações dos que estão ouvindo. Então, nós vemos a beira do caminho, o coração duro e indiferente. O maligno rouba a palavra antes que ela produza efeito. Nós vemos o terreno pedregoso, que é o coração superficial. Recebe com alegria, mas não tem profundidade. Diante das dificuldades, abandona a fé. Tem a semente entre espinhos, que é o coração dividido. As preocupações e as riquezas sufocam a palavra. E temos a semente que cai em boa terra, que é o coração receptivo. Ouve, entende e dá fruto. Ao meditar nesta parábola, o problema não está na semente, mas no solo. E isso nos faz refletir como que está o nosso coração. Estamos permitindo que as distrações, o medo, a superficialidade roubam o poder da palavra na nossa vida? A parábola do joio aprofunda o ensino sobre o reino. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio, os filhos do maligno. O inimigo, o diabo, planta o joio secretamente. No presente, os dois crescem juntos. Isso explica porque o mal ainda prospera. Mas no tempo da colheita, os anjos separarão os justos dos ímpios. Os primeiros brilharão como o sol no reino do Pai. Os outros enfrentarão o juízo eterno. Jesus não prometeu um reino perfeito aqui e agora. O mal e o bem coexistem. Como discípulos, nós somos chamados à paciência e à fidelidade, confiando que no fim Deus fará a separação justa. Aí depois nós vamos ver que Jesus ele usa 2 imagens simples para mostrar o crescimento do reino. A semente de mostarda, menor das sementes plantadas, torna-se uma árvore onde as aves fazem ninhos. O fermento espalha-se pela massa e transforma. Então o reino de Deus pode parecer pequeno e insignificante no início, mas ele cresce silenciosa e alcança o mundo. Ao olhar para a história, a gente percebe esse crescimento. Um grupo pequeno de discípulos se tornou uma multidão de crentes ao redor do mundo, como a gente pode ler também em Atos capítulo 1, versículo 8.
Porque o reino é comparado a um tesouro e uma pérola. Versículos lá 44 até o 46. Nessas parábolas, o foco está no valor incomparável do reino. Um homem encontra um tesouro escondido no campo e vende tudo para adquiri-lo. O negociante descobre uma pérola preciosa e faz o mesmo. O reino vale mais do que qualquer bem terreno. Nada se compara à salvação, à paz com Deus e à esperança eterna. Então a gente precisa se perguntar: o reino ocupa esse lugar de valor supremo em nosso coração? Nós temos colocado a nossa vida à disposição de Cristo com essa mesma disposição radical? Essas parábolas revelam o custo do discipulado e o valor inestimável da graça. Bom, o que significa a parábola da rede? Jesus retoma o tema do juízo final. A rede representa o reino que alcança todas as pessoas. No fim, os anjos separarão os justos dos perversos. Os ímpios serão lançados na fornalha ardente. A repetição deste ensino mostra a seriedade do juízo. Não há neutralidade. Ou pertencemos ao reino ou seremos separados no fim. Essa realidade nos desafia a viver em santidade e a anunciar o Evangelho, como Jesus ordenou em Mateus 28. Jesus compara o mestre da lei que entende o reino a um dono de casa que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ele valoriza o Antigo Testamento e compreende a revelação em Cristo. Isso nos ensina que todo cristão deve ser como esse escriba, alguém que conhece as Escrituras e aplica as verdades antigas e novas à sua vida. O reino não anula o Antigo Testamento, ele o cumpre e o revela de maneira plena, como explica o próprio Jesus lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, versículo 17. Por que Jesus foi rejeitado em Nazaré? Quando ele retorna à sua cidade natal, Nazaré, Jesus enfrenta incredulidade. As pessoas conheciam sua família e não conseguiam aceitar que aquele carpinteiro fosse o Messias. Essa rejeição cumpre o padrão histórico. Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Isso nos lembra que seguir Jesus nem sempre traz aceitação. Às vezes seremos rejeitados, inclusive pelos mais próximos, mas como Jesus devemos permanecer firmes. Esse capítulo nos ensina que o reino de Deus é real, presente e precioso. Nem todos o compreenderão. Uns o rejeitam, outros o recebem de coração aberto. Mas ele cresce, transforma as vidas e trará juízo final. Bom, Lucas 8 também é um dos capítulos mais fascinantes do Evangelho, porque nós ficamos impressionados com a forma que Jesus revela o seu poder, sua compaixão e também como ele ensina sobre o reino de Deus. O capítulo mostra que diante da desesperança humana, o Senhor sempre tem a última palavra, seja no coração endurecido, na vida atormentada, no corpo doente ou até mesmo na morte. Bom, como que o reino de Deus se sustenta e avança? O texto ele começa descrevendo Jesus em missão, anunciando as boas novas do reino. O que nos chama a atenção é o fato de Lucas destacar o grupo de mulheres, discípulas como Maria Madalena, Joana e Susana. Naquele contexto, as mulheres eram excluídas de círculos religiosos, mas Jesus as inclui, cura e permite que sirvam com seus recursos. Isso revela o caráter inclusivo do Evangelho. O reino de Deus não faz acepção de pessoas, mas acolhe homens e mulheres, ricos e pobres, judeus e gentios. Então, prossegue com a parábola do semeador, uma narrativa que nós já lemos em Mateus 13, mas com mais detalhes, A parábola revela que o sucesso do reino não depende da semente, mas do solo, ou seja, da disposição do nosso coração. E então a gente, ao meditar nessa parábola, nós entendemos também que a maior batalha acontece em nosso interior. O que faço com a palavra que eu escuto? Eu deixo que o mundo a sufoque ou permito que ela frutifique?
Então o capítulo avança mostrando o poder de Deus em 3 áreas: sobre a natureza, sobre os demônios e sobre o medo. Primeiro, Jesus acalma a tempestade no mar da Galileia, quando os discípulos apavorados clamam por socorro. Jesus simplesmente ordena ao vento e às águas e tudo se acalma. Em seguida, na região dos Gerazenos, Jesus liberta um homem possesso por muitos demônios. O homem vivia nu, isolado e dominado por forças malignas. Nenhuma corrente ou autoridade humana podia contê-lo, mas o poder de Cristo o restaura completamente. E o contraste é impressionante. Antes o homem estava nu e fora de si, depois está vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. A população, porém, reage com medo e pede que Jesus vá embora. Ainda assim, Jesus deixa o missionário em meio ao povo, o homem liberto, que agora anuncia as grandes coisas que Deus fez por ele. Depois nós vamos ver qual que é o poder da fé em Jesus, porque o capítulo termina com 2 milagres entrelaçados: a cura da mulher com hemorragia e a ressurreição da filha de Jairo. Então, enquanto Jesus caminha em meio à multidão, uma mulher enferma há 12 anos toca na borda de seu manto, crendo que ela será curada. E, de fato, ela é instantaneamente curada. Jesus então para e pergunta quem tocou em mim. Ele sabia que alguém o havia tocado com fé, e não apenas no meio da confusão da multidão. A mulher se apresenta e Jesus a elogia. Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Logo depois chega a notícia que a filha de Jairo morreu e Jesus diz: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Ao chegar em casa, Jesus toma a menina pela mão e ordena: menina, levante-se. E a vida volta ao corpo dela, para o espanto de todos. Esse trecho nos mostra que o tempo de Jesus nunca é tardio. Mesmo quando parece que tudo está perdido, ele ainda pode agir. E assim terminamos esses 2 incríveis capítulos que nos encoraja tanto, nos traz tantas lições profundas para a nossa caminhada cristã. Jesus inclui pessoas que a sociedade despreza. As mulheres discípulas mostram que o reino de Deus é para todos. Ouvir a palavra exige decisão e perseverança. Não basta escutar, eu preciso cultivar um coração receptivo e frutífero. As tempestades da vida revelam onde está a minha fé. Mesmo quando o medo tenta me dominar, devo lembrar que Jesus está no barco. Que Deus continue abençoando você e falando tremendamente ao seu coração, trazendo transformação e uma nova vida com Ele. Te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.